70 anos de Emei Monteiro Lobato. Uma escola é feita não de salas e muros, mas sim das muitas vidas que por ela passaram. 70 anos de vida, 70 anos de histórias. E que tal acompanhar os 70 anos da Emei Monteiro Lobato, escutando muitas dessas histórias de vida? Sherazade passou 1001 noites narrando histórias. Nós estaremos juntos escutando 7 histórias de vida a cada mês, até completarmos 70 histórias, 70 vidas, como se fossem 70 noites de puro encantamento, desenrolando um longo fio, onde a história tornará viva as tantas vidas desses 70 anos de Emei Monteiro Lobato. Essa é a história de uma menina, hoje mulher, chamada Grace, filha do meio, abraçada sempre pelo irmão caçula e pelo mais velho. Sua narrativa é quase um conto de fadas. Toda princesa ou príncipe, no mundo das histórias, precisa passar por uma jornada, vencer uma prova. Para isso, contam com objetos mágicos que vão surgindo pelo caminho. As provas pelas quais passam esse príncipe ou princesa começam quando algo se rompe e terminam quando um tesouro é encontrado ou um nó é desfeito pela nobreza do coração. Portanto, preparem-se, pois nossa valente princesa irá começar a sua jornada, e quando chegar ao mar, ela terá encontrado um grande tesouro. Disse então que nossa valente princesa morava no fundo do bar de seu pai. Ali reuniam-se tantos homens como cavaleiros na taverna, sempre a tomar mais uma e a brindar pela vida ou pela desdita. Enquanto os homens brindavam, mais a amargura do que a alegria, Grace, seus irmãos e tantos primos brincavam no fundo do bar, onde ficava o pequeno castelo dessa nossa princesa. Era uma casa para seus irmãos, seu pai, sua mãe e sua avó, a grande matriarca. Pela presença da avó é que a casa vivia cheia de primos, tios e tias. A fada dessa história, a que trazia magia, era a mãe de Grace, que tinha a alma de educadora, mas que depois do casamento e com os filhos havia abandonado esse sonho, conquanto, com os filhos, vivia a lecionar e a brincar no quintal. Os filhos, por sua vez, sentiam imensa alegria com isso e nem se davam conta de que os pais brigavam muito. Afinal, o pai de Grace punha abaixo as contas do bar quando bebia mais do que servia. Tinham vivido com muita fartura até então, pois tudo que se cozinhava para o bar também era servido para a família. Quando tudo começou a afundar, o pai de Grace resolveu ser caminhoneiro. Comprou um caminhão e ganhou as estradas. Ele era bom em abrir caminhos, mas depois ficava perdido nas encruzilhadas e lá se ia sua fortuna, restando apenas a desdita. Foi quando veio a ameaça de despejo. O tio, irmão da mãe de Grace, preocupado com a matriarca, resolveu levá-la para sua casa. A avó quis levar os netos, a filha, mas não permitiu que seu genro, o pai de Grace, acompanhasse a comitiva, para a tristeza dela e dos irmãos. Seguiram os 3 amorosos irmãos, entre eles, bem no meinho,
nossa pequena Grace, mas a mãe e a avó. Aqui deu-se início a um rompimento e a necessidade de nossa pequena princesa descobrir suas melhores qualidades para atravessar florestas escuras, assustadoras e desertos de dor até chegar ao mar. A matriarca foi acomodada na casa do tio e, para o espanto de Grace, seus irmãos e a mãe foram encaminhados para o giral, um mezanino de um grande salão, onde o tio administrava uma fábrica de estátuas religiosas. Nesse salão, iam sendo enfileiradas as imagens de santos e orixás nos mais diversos formatos. Algumas eram quase do tamanho de um homem alto, e as menores ficavam em prateleiras nos mais diversos formatos, desde as que se podiam guardar no bolso até as que se podia admirar de longe. Era quase como um exército de estátuas, um exército de barro milagreiro, mas era assustador demais. Quando a luz era apagada, o temor invadia o coração de Grace e seus irmãos. Era como se atravessassem uma floresta das mais escuras e como se pudessem ouvir barulhos nas moitas, de onde brotavam olhos e mais olhos de barro de todos os tamanhos. Em algumas histórias já muito narradas, pai e mãe, como mais velhos e sabidos, dão um conselho de se carregar consigo tudo o que lhe assustar o coração. Parece que Grace carregou com ela esse exército de barro milagreiro. Esse momento parecia um pesadelo, mas as estátuas eram os objetos mágicos do caminho de Grace, nossa valente princesa. A vida no giral era triste. Ela e os irmãos e a mãe viviam como uma ninhada de gatos borralheiros. Grace e os irmãos, porém, tinham seus dias de abóbora. A fada, agora, era o pai mesmo, que apesar das imensas dificuldades, quando vinha buscar os filhos, trazia alegria e magia para dias tão assustadores, levando-os para passear. Os mortais não conseguem viver por muito tempo entre deuses e deusas. Portanto, logo surgiu outra morada para Grace, os irmãos e a mãe, longe da santaria. Abandonaram a floresta de estátuas. Venceram a primeira prova do caminho. Mais uma vez, acompanhando a avó, foram morar num apartamento, desses mais antigos e espaçosos, que um dos tios havia alugado para sua matriarca ficar bem alojada. O estranho é que a avó não quis ou não pôde ser a velha boa das histórias que nos conforta o coração com narrativas e pão quentinho, e escolheu ser quase uma madrasta. Grace e seus dois amorosos irmãos, a mãe e a avó, desfrutavam agora de um apartamento inteiro para eles. Porém, como foi dito, a avó de Grace resolveu viver na sombra de seu coração e declarou que os netos não podiam sair do quarto. Viviam como prisioneiras as três crianças, mais uma vez, como uma ninhada de borralheiros. Grace, uma menina ainda, cuidava do irmão caçula, cozinhava para ele o pouco que tinham para comer, pois desfrutar da despensa também não era permitido pela avó. Os três irmãos sentiam muita fome e lembravam saudosos o reinado do bar do pai, cheio de alegria e fartura. À noite, outra vez, os três irmãos amorosos passavam grande temor,
pois a mãe começou a trabalhar como recepcionista na Santa Casa, no horário da madrugada. As 3 crianças tinham medo de que acontecesse algo com a mãe. Quando ela enfim chegava, dormia para descansar, e os 3 sozinhos ficavam, proibidos de circular pelo apartamento da avó. O tempo passou, a barriga dos 3 irmãos amorosos quase sempre vazia, a mãe a dormir de dia, como bela adormecida de cansaço e tristeza, e a vida, no seu emaranhado de fios, achou por bem cortar o fio da avó, que partiu. Acabava a segunda prova. Grace, os irmãos e a mãe foram morar com o pai, na periferia do Jaraguá, num quarto, cozinha e banheiro. Nossa, mas como ali foram bem mais felizes. Grace e os irmãos sabiam que os pais já tinham pedido e gastado todo felizes para sempre. Mas ao menos eles riam, eles comiam e muito. Viviam como os camponeses, numa cabana simples. Mas a floresta agora era mais encantada e acolhedora. O pai de Grace fazia questão de que os filhos estudassem, nada de trabalhar, deviam estudar. No entanto, o pai de nossa valente princesa não conseguiu esticar mais o seu já gasto fio de vida. Num triste 31 de dezembro, dolorido, ele partiu. O ano terminou, um outro começou e não havia mais um pai naquela pequena casa. A mãe de Grace entrou numa profunda depressão. Grace e os irmãos, então, precisaram trabalhar para comer e viver, pois a mãe, de novo, queria dormir, como a bela adormecida. O sangue na roca da vida tinha machucado o seu coração e ela não queria ver o dia. Com muita dificuldade, Grace havia cursado o magistério. Depois havia parado, até que concluiu. Trabalhou assim que o pai morreu numa papelaria. Depois, conseguiu ser auxiliar de classe numa escola pública. Foi então que a mãe teve câncer e tudo ficou cinza e difícil. Mas em todo o caminho, de um príncipe ou princesa, existe um objeto mágico. Lembram-se? O exército de estátuas de barro, as imagens de santo, de orixás eram um sinal. Aqueles olhos todos sempre estiveram postos sobre Grace. Não tinha sido à toa que ela havia morado junto de tantos santos e orixás naquele giral. Eis que num dia dos mais terríveis, quando os médicos haviam dito a Grace que chegava para a mãe o fim da vida, em total desalento, ela entrou numa igrejinha, a primeira que estava no caminho. Buscava de novo aqueles olhos de barro, pois como simbólicos, carregam o infinito, que às vezes precisamos mergulhar. Ela não tinha uma religião, mas achou que ali sua alma podia descansar um pouco. Havia a imagem de uma santa no altar, que ela nem sabia o nome. O altar estava naquele dia todo regado de vasos de rosas vermelhas. Grace fechou os olhos e começou a pedir que os céus lhe abençoasse, pois sem a mãe ela não podia ficar. Quando abriu os olhos, todas as rosas haviam despetalado, cobrindo o chão de vermelho. Não havia uma rosa inteira. Todas as pétalas se soltaram. Gastaram-se as rosas num milagre de olhos de barro e de santeria. A mãe de Grace milagrosamente curou-se e vive hoje nos seus mais que belos 87 anos de fios desenrolados.
Mas ainda falta essa história a chegada ao mar. No mar não tem imagem de barro e nem igreja, mas lá vive uma grande deusa. Porém, naquele exército de estátuas, na fábrica do tio, haviam muitas estátuas dessa grande mãe dos orixás. Eram muitas as Iemanjás de barro que já haviam posto seus olhos sobre a nossa valente princesa. Grace acha que foi por graça de Iemanjá que enfim encontrou o seu tesouro, ali, na beira do mar. Ela estava noiva de um homem que ninguém à sua volta achava que valia a pena ela gastar seu precioso tempo. Cansada de tantas brigas, Grace foi visitar o irmão, que morava na praia. Bastou sentir o suor da grande deusa, bastou respirar a maresia para farejar o amor. Bem ali, no meio da rua, assim que chegou à cidade para passar as suas férias, conheceu o amor, que se fez manso e sempre pronto a velejar por toda e qualquer onda. Grace encontrou seu companheiro, com quem vive até hoje, um amor enluarado de paz. Tiveram um filho e, por causa disso, Grace conheceu a Aimee Monteiro Lobato. Primeiro, ela foi uma mãe na escola. Depois, ela passou no concurso e entrou para a equipe pedagógica, onde trabalha há 20 anos. Toda princesa ou príncipe, no mundo das histórias, precisa passar por uma jornada, vencer uma prova. As provas pelas quais passam esse príncipe ou princesa começam quando algo se rompe e terminam quando um tesouro é encontrado ou um nó é desfeito pela nobreza do coração. Grace viveu muitas tristezas que poderiam ter-lhe contraído o coração. No entanto, disse que ela encerrou essa jornada de princesa e tornou-se uma mulher muito alegre e leve. Desfez um nó e teceu lindos fios. E parece mesmo que foi bem assim.